Bom, vamos voltar a falar de alimento, preço abusivo, preço alto de alimento, principalmente os básicos, né? O arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, esses alimentos que fazem parte da cesta básica. Focando agora no principal deles, por conta da subida esporádica, a subida assustadora, que é o arroz, que está na mesa de todo brasileiro. É difícil ter um brasileiro que não goste de arroz. Acho praticamente impossível. Uma pessoa ou outra que não come arroz, que não gosta, mas a grande maioria come diariamente. Você come, Bruna, diariamente arroz? Eu adoro arroz, adoro. Eu sou do tipo que quando o arroz tá pronto, pego uma colher e dou uma garfada ali só dele purinho. Entendi. Sabe? Eu adoro arroz. O saco de arroz que custava R$ 15 há pouco tempo subiu bastante. Tem supermercado em que o saco está custando 32. Já ouvi relatos aí de R$ 40 o pacote de 5 quilos. Bom, para entender melhor essa história da elevação do preço e como isso deve permanecer ou como isso deve ser modificado lá na frente, nós acionamos um especialista, o Mário Pegoré, ele que é diretor da Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Ô Mário, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com você? Boa tarde, Mário. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruna. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado aí pelo espaço para a gente poder esclarecer a população o que é que está acontecendo com o arroz, né? É sempre uma dúvida frequente, um bom esclarecimento. Claro, com certeza. A gente que agradece. Ô Mário, é o seguinte, essa subida repentina no preço tem a ver, está diretamente ligado com as exportações, né? Isso deve mudar, porque o Brasil mandou muito arroz para fora. Essa é a realidade. E quando falta o produto, não só arroz, mas qualquer outro produto, por tendência, o preço sobe. É a lei da oferta e procura. Isso deve continuar dessa forma nos próximos meses. Queria entender melhor isso, né? Porque quem está pagando caro hoje está preocupado se continuará pagando caro também nos próximos meses. Olha, o que aconteceu com o arroz, nós tivemos aí o início da pandemia entre fevereiro e março, uma demanda muito forte de arroz no mercado mundial, né? Os tradicionais países consumidores de arroz, principalmente os países do Centro-América e Sudamérica, eles demandam arroz no primeiro semestre de cada ano. E no início da pandemia houve uma explosão no preço do dólar aqui no Brasil. A gente já viu em noticiários por aí que foi a moeda que mais se desvalorizou no primeiro semestre, né? Então, foi exatamente no período que a demanda cresceu de arroz no mercado internacional e também que estávamos entrando na safra do arroz dessa colheita de 2020. Então, o que nós temos? Nós temos dólar alto e arroz em abundância sendo colhido. O arroz brasileiro acabou ficando um dos mais baratos do mundo. E a demanda cresceu muito, né? As grandes tradings se posicionaram com estoques aqui no Brasil e carregaram o produto no primeiro semestre aí com uma velocidade muito grande e volumes muito grandes. Isso aí ajustou muito a oferta e a demanda, né, no mercado interno. Normalmente o Brasil ele importa muito arroz do Mercosul, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Como o dólar ficou caro no primeiro semestre, a importação desses países ela não se viabilizou. Isso fez com que a indústria nacional se abastecesse apenas de produto produzido aqui dentro do Brasil mesmo. Então nós tivemos um desbalanceamento dessa oferta de arroz que vem tanto do Mercosul quanto do mercado interno aqui. Sei. Somado a um aumento muito forte da exportação, a gente acabou ficando com uma oferta e demanda muito ajustada que deve ir até o final de fevereiro
esses estoques bastante baixos. Ô Mário, pelo que eu entendi, o Brasil não é autossuficiente em arroz. Porque se a gente importa, como você acabou de colocar, normalmente importamos de alguns países aqui do Mercosul, é porque não somos autossuficientes. Essa é uma realidade? Não, o Brasil ele é autossuficiente em arroz, né? Acontece que aquilo que nós importamos do Mercosul, nós exportamos pelo porto do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor nacional. Então você imagina uma caixa d'água que entra água de um lado e sai do outro. Então esse abastecimento ele sempre regula o mercado, né? O grande descompasso aí foi a rápida desvalorização do real, que fez com que o arroz brasileiro ficasse barato e o arroz do Mercosul caro. Então, nós não importamos a quantidade suficiente do Mercosul e exportamos muito mais do que deveríamos ter exportado. Tá, na prática, essa retirada da tarifa de importação, anunciada ontem pelo governo federal, pode fazer com que nos próximos meses a gente importe arroz de outros países, claro, de fora do Mercosul, e esse arroz chegue aqui com um preço acessível, menor do que temos hoje, ou não há tempo hábil para isso, Mário? Olha, já tem importações em andamento, a gente já tem notícia aí que já está viajando aí, ou pelo menos em trâmite de embarque, ao redor de 150 a 200 mil toneladas de arroz para o Brasil. Esse arroz ele começa a chegar no final de outubro e vai até o final de novembro para chegar aqui, né? E o que essa derrubada da TEC ela vai proporcionar no mercado? Ela estabeleceu os patamares de negociação do arroz para o mercado interno. Então, enquanto não havia aí uma definição da queda da TEC, da importação, nós estávamos à mercê simplesmente da oferta e demanda do mercado interno. Agora que você tem aí a eliminação da TEC, estabeleceu-se os patamares para negociação no mercado interno. O que vai acontecer daqui até janeiro, provavelmente? Nós não vamos ter queda de preço. Em função do dólar estar nesses patamares altos, o arroz que está vindo de terceiros mercados, ele também vai chegar aqui a preços altos. Então, nós não vamos assistir a uma queda de preço até a próxima safra. E sim, vai cessar o aumento de preço aí. Então, provavelmente, a gente vai ter arroz no máximo aí, em torno de 40, 45 reais na gôndola daqui até a próxima safra, tá? Tá, então na prática o preço não vai cair até a próxima safra, que deve ser quando? Quando que teremos a próxima safra aqui no Brasil, que aí sim poderá derrubar o preço do arroz? A próxima safra ela inicia em Santa Catarina em janeiro, quando começa a entrar as primeiras colheitas, quando vai ser realizadas as primeiras colheitas da próxima safra. Santa Catarina colhe ao redor de 8% a 9% do consumo. Aí você já vai ter também arroz oriundo do Mercosul. O Paraguai também já começa a colher em meados de dezembro. A Argentina, em algumas regiões, também já começa a colher em meados de dezembro. Janeiro já entra com volumes expressivos, né? E a gente acredita que a partir de janeiro a gente já começa a ter redução no preço do arroz novamente. Tá bom, entendido então. Então até janeiro, quem está pagando caro no arroz, ou seja, todos nós, vamos ter que rebolar aí para tentar se virar. Essa é a realidade. Porque você colocou muito bem, Mário, eu não tinha pensado nisso. Não adianta muito você isentar essa taxa de importação, porque quem vai vender para a gente não vai vender praticamente de graça, vai vender com o preço do mercado externo, assim como fizemos, assim como o Brasil exportou, esses outros países vão exportar para cá muito mais para atender a demanda do que com o objetivo de colocar o arroz barato aqui, correto, Mário? Exatamente. E assim, o mercado ele é dinâmico, né? Então o que acontece?
A maioria desses volumes que eu falei para vocês ali, de 80% a 90% desse volume, foi fechado antes da queda da TEC. Agora que o mundo inteiro já está sabendo que o Brasil derrubou a TEC, que é em torno de 10% a 12%, então os preços também serão corrigidos para os novos negócios. Então, os negócios que foram feitos até agora, eles vão chegar a um preço que é equiparado ao preço do mercado interno hoje, né? Estipulando que o dólar vai fazer uma manutenção nesses valores que está hoje, 5,30 por aí. Agora, para novos negócios, os fornecedores também já subiram o preço, porque sabe que tem um diferencial de 10%, então hoje já está se falando em 3%, 4%, 5% a mais dos preços da semana passada, porque o Brasil tirou a TEC, né? E vale lembrar também que o volume não é um volume assim absurdo, né? Foi liberado 400 mil toneladas, é suficiente para 15 dias de consumo no Brasil e nós acreditamos que esse valor vai ser suficiente para regular o mercado, né? Então agora o mercado ele se acomoda, né? Então os parâmetros de preço foram estabelecidos com a retirada da TEC, os preços vão se acomodar, né? Aqueles indústrias ou produtores que estavam comercializando em menores quantidades provavelmente vão regularizar o fornecimento, então vai fluir novamente a comercialização. Com certeza. Ô Mário Pegoré, muito obrigado, viu, por nos atender aqui no Bora Brasil com essa entrevista esclarecedora. Até breve, um grande abraço a você. Obrigado, um grande abraço para todos.